E aí, galera, beleza? Então, como eu tinha prometido aí, primeiro vídeo no meu canal aí, hands-on, mais técnico. E nesse vídeo eu decidi trazer mais um pouco de uma ferramenta aí antiga de orquestração. Não vem sendo muito comentada, principalmente pela chegada do Airflow, mas a minha ideia aqui é mostrar tanto tecnicamente e também trazer alguns pontos de vantagem sobre ela. Pelo título do vídeo vocês já sabem, né? Falando do Apache NiFi. E a gente vai fazer aqui algumas pipelines de teste, de integração dele com o MIO, né? E também com Postgre, utilizando Docker. Então, eu estou com um projeto aqui aberto, ele já está no GitHub, mas antes da gente ir para a parte técnica, eu gostaria de abrir uma apresentação para a gente passar brevemente para talvez quem não conheça, né, sobre o NiFi. Então, aqui falando rapidamente, né? Então, bem-vindos aí. A gente vai explorar o NiFi, né? A ideia é realmente descomplicar ele. Então, o NiFi ele é uma ferramenta para automatizar processos em geral, né? É muito utilizado para orquestração, mas a gente pode automatizar, né? Praticamente qualquer necessidade, principalmente vindo de uma ferramenta open source. Ele é escalável, né? Então tem recursos em grande escala. E aqui a gente vai abordar a sua arquitetura, funcionamentos, quais são os seus recursos essenciais, exemplos práticos para você entender como o NiFi pode transformar a forma como você gerencia o dado. E eu também vou trazer aqui algumas opiniões minhas do porquê é legal se pensar na parte do NiFi em relação ao Airflow, né? Para quem aí é da área de desenvolvimento de software, a gente está falando aqui de uma ferramenta open source no qual ela faz o papel mesmo de, em resumido, de uma orquestração, né? Então, trazendo um cenário de desenvolvimento de software como se fosse o Meteor, né? Então, um ponto de entrada ali que eu faço o roteamento para várias APIs. Na área aqui de Data Engineer, na área de dados em geral, seria ali mais ou menos isso. Uma coisa que eu achei legal trazer é que eu vejo alguns vídeos e alguns materiais onde o pessoal explica sobre o NiFi e tudo, mas eu entro muito na parte a fundo, né, do NiFi. Então, que se for tiver um problema no NiFi, algo específico, como é que a gente pode ir a fundo nele, né? A gente tem que conhecer a estrutura base dele, o que ele tem de importante dentro, né? Porque hoje a gente já tem imagem pronta, a gente tem, né, muita coisa ali que facilita a nossa vida, mas se um dia der problema, a gente tem que saber a fundo ali como é que funciona. Então, eu decidi separar aqui algumas estruturas de arquivos e diretórios que estão esses arquivos que são importantes no NiFi. Então, o NiFi, quando a gente instala ele tem ali a pasta bin, ele contém, né, obviamente, os binários do NiFi, como o NiFi NVSH, que ele tem toda a parte de configuração de variáveis de ambiente do NiFi, ou seja, parte de segurança, autenticação, qualquer senha para logar no NiFi, qualquer porta, é uma série de configurações. O NiFi SH é basicamente ele para iniciar e parar o serviço. E o NiFi ele também tem uma espécie não, né? É chamado de mini NiFi, que ali seria o Create Service, como está ali, instalação como serviço. Então você pode ter como o NiFi ele pode ser clusterizado, você pode também ter um mini NiFi para atuar em alguma tarefa pequena que não precise de uma computação tão grande. E
você pode ter ali esse carinha para ajudar. Tem a pasta conf, que armazena as configurações, né, obviamente, do NiFi. A gente tem um NiFi properties. Esse arquivo é bem importante, ele tem as configurações gerais, a autenticação, qual está o repositório dos arquivos, qual o tipo de database que eu vou utilizar para ele guardar as informações do próprio NiFi, né? O NiFi usa um banco de dados para guardar o estado dele, vamos dizer assim. E o Bootstrap Conf, que é a parte de configuração de segurança e inicialização, né? Então, é bem intuitivo aí o nome das pastas dos arquivos também. O Docs. O Docs, ele contém a documentação dos processadores, que a gente vai falar o que é, os processors, né, do NiFi, com descrições curtas que você vê na interface do NiFi, quando você está criando ali um novo processor. Por que eu achei legal trazer essa pasta? Porque, como o NiFi ele é um PC customizável, geralmente você quer mudar ali para um usuário, e isso é uma das vantagens que eu vou dizer que eu acho em relação ao Airflow, você pode mudar a documentação da interface, né? Então você muda aí através dessa pasta. E aí tem as extensions, né? Que é a pasta onde você coloca ali os plugins, são os arquivos JAR, os arquivos NARS. O NiFi ele roda dentro de uma JVM, como a gente vai ver mais para frente. Então, praticamente todos os plugins que tem pela comunidade e os plugins nativos deles são feitos em Java. Então, para quem manja de Java, vai nadar de braçada com o NiFi. E ele serve principalmente para criar processors personalizados, né? Então, tem algum processor ali que não tem nativo dele, ou a comunidade não criou ainda, você pode criar e quem sabe até abrir ali para subir nativamente no repositório oficial do NiFi no GitHub. A arquitetura do NiFi. Então, basicamente, esse aqui é o desenho da arquitetura. Como eu falei, né? Ele roda todo dentro de uma JVM. E a gente tem o Web Server, que é a interface ali que você vai interagir, onde você vai passar a maior parte do seu tempo ali construindo seus fluxos, seus pipelines, suas orquestrações, suas automatizações. A gente tem o Flow Controller, ele é o coração do NiFi, então ele gerencia as threads, né? Além do NiFi ele ser clusterizado, se você estiver usando um NiFi single, né? Usando um standard, você pode paralelizar com threads, né? Então, quem cuida desse cara é o Flow Controller, para gerenciar justamente as threads durante a execução de extensões e o agendamento dessas extensões que vão receber os recursos necessários para o processamento, né? Então, a gente vai ver que a gente consegue agendar certas rotinas, enfim, ser imediata, ser em tempo real ou não, esqueduladas e por aí vai. Tem os extensions, né, como eu falei. Então, os extensions, ele tem ali os processadores, os conectores, os controladores e outros componentes que executam as tarefas do processamento dentro do NiFi. E os repositórios, que são os flow files, é o conteúdo de proveniência de armazenamento dos dados do flow files, né? Então, o content repositories aqui. E ele armazena realmente ali os dados que estão trafegando dentro do Flow Files, ou seja, dentro do NiFi, e armazena todo o histórico de movimentação do que foi alterado, do que está acontecendo e etc. E aqui é um ponto importante frisar, é que a partir do momento que um arquivo, uma informação lá entra no NiFi, ela deixa de ser aquele arquivo de origem, tá? Então, se eu tenho um JSON ou tenho um SV, quando ele entra no NiFi, ele muda totalmente a forma como ele é. O NiFi ele tem um tratamento específico dele para tratar aquele arquivo. Quando ele sair, se você colocar para ele sair como CSV, ele vai sair como CSV, como JSON. Mas ele é um flow file, tá? Ele é literalmente um arquivo ali do NiFi.
A parte de escalabilidade do Apache NiFi. Então, como eu falei, o NiFi é clusterizado. Ele pode ser escalado horizontalmente, através de clusters, onde vários nós ali em conjunto para processar de forma distribuída, e ele utiliza o Zookeeper como coordenador, assim como o Kafka, né? Aliás, o Kafka não utiliza mais o Zookeeper, né? Mas o Kafka utilizava desde o seu início aí o Zookeeper para ser o coordenador ali de quem vai ser o nó principal, quem vai ser o, o cluster de coordenação e quem são os nodes, né? Os clients. Então, isso dá para a gente a possibilidade de failover, né? Então, o Zookeeper garante a redundância, elege o nó primário, mantém o backup e garante a continuidade do processamento, mesmo em caso de falhas. Então, se for uma falha catastrófica geral. Mas ainda assim é muito difícil se você organizar bem a estrutura. A replicação, né? Então, a alteração no fluxo dos dados são réplicas para todos os nós do cluster. Isso garante a consistência e disponibilidade dos dados. Então, está bem atrelado com tudo que a gente falou aqui em cima, né? A partir do momento que você clusteriza, você tem replicação. E, obviamente, você também vai ter performance, né? Então, a arquitetura clusterizada aumenta a capacidade de processamento, reduz a latência, aumenta a resiliência e suporta aí grande volume de dados. Então, falando mais dos processors e dos flow files. Então, os processadores ou processors, ele é a base do funcionamento do NiFi. Ali que você vai mais trabalhar, mais mexer, vai mais clicar e arrastar. Os processos são responsáveis por executar as tarefas de processamento de dados, leitura, escrita, conversão de dados, filtragem, roteamento, enfim, tem várias possibilidades. Já o flow files, ele é a unidade de dados, né, que transita ali entre a orquestração, os processadores, a transformação e etc. Contendo os dados reais, ou metadados, com atributos e informações de proveniência. Então, por isso que eu falei que a partir do momento que uma informação entra dentro do NiFi, ele vira um flow file, né? Ele é tratado dessa forma. Alguns exemplos de processadores a gente vai ver na prática, mas trazendo alguns aqui muito utilizados, né? O getFiles é o nome do processor. Então, o nome já diz, né? Ele tem um arquivo de um determinado diretório, e aí você configura onde está esse diretório, qual o padrão de nomenclatura desse arquivo. O execute SQL, então executa uma query do banco, aí você tem que fazer a parte de configuração, a query, propriedade de saída dos dados. A conversão de AVO para JSON, muito utilizada principalmente porque para quem utiliza o Kafka com esquema registry, né? Então a saída vai ser AVO e você já consegue ali jogar para JSON. E falando do Kafka, você também tem um processor para publicar num tópico do Kafka, né? Algumas funcionalidades legais, né? Algumas a gente já falou, mas outras não. Então, garantia de entrega. Por ser clusterizado, e a gente vai ver um pouco na prática, eu até montei ali um process group, que eu vou explicar o que é. Ele tem uma garantia de entrega da informação, então se eu tenho ali algum nó que tem um processo específico que deu problema, eu não vou perder essa informação, porque o flow file ele tem uma espécie de fila que fica ali retendo, enquanto a próxima etapa ali que ele precisa transbordar essa fila não continua, ele fica ali naquela fila segurando as informações. Escalabilidade, né? Backpressor é bem o que eu falei, tá? Então, tá ali segurando na fila. Esse processo a gente chama de backpressor. Então, ele fica ali segurando até o próximo processor resolver. De repente, alguém fez um deploy e quebrou aquele processor. Então, você vai lá e resolve via deploy ou via direto na interface. E tudo que está ali preso, né, o que ficou parado, volta à continuidade. Priorização de filas, então o processo de orquestração você pode dizer se é um FIFO, se é distribuído, se não vai ser, você pode definir a ordem como é que vai ser o que entra nessa fila, né, o que vai ser distribuído,
O NiFi ele tem toda a parte de segurança, então ele tem TLS, SSL, Single Sign-On. Você pode fazer toda a integração de autenticação múltipla e essa parte de camada de certificação de segurança, né, para fazer o login na interface do NiFi. Então, aqui, resumindo, né, o NiFi em ação, ele trabalha tanto com a parte de ingestão, né, banco de dados, arquivos, APIs, sistema de fila. Ele pode atuar como transformação, né, uma transformação mínima ali, ou grande, eu não tenho experiência com o NiFi para grandes transformações, eu prefiro o Spark ou outras ferramentas desse tipo, Spark, NiFi, enfim. Mas ele serve para transformação, né? Eu vou mostrar isso para vocês. E ele entrega armazenamento, né? Seria a última etapa aqui da coisa, né? Então, eu posso transmitir para um banco de volta, para um outro sistema de arquivo, para um outro sistema de fila, né? Um streaming. Aqui falando rapidamente de como surgiu, deve ter uma pancada de vídeo aí falando sobre, né? Mas bem rapidamente. Ele surgiu na Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, né? A NSA. A NSA tem um repositório no Git, então se vocês pesquisarem, vai ter projetos lá que vocês podem acessar. Em 2014, eles liberaram o NiFi, e aí a Apache Foundation foi lá, trouxe para dentro de casa isso, e na mesma época tinha uma startup que viu isso, que chama Onara, se eu não me engano, e aí ela, né, melhorou ali, entendeu, capacitou sua equipe. Em 2015 ela criou a Hortonworks, e aí a Hortonworks, se eu não me engano, né, a Cloudera também estava na mesma época, e a Cloudera estava maior, e aí a Cloudera acabou comprando a Hortonworks, se eu não estou enganado, e aí hoje de sistema que provê, né, como serviço o NiFi ali gerenciado, a única que tem assim, ou a única que é a melhor é a Cloudera, tá? Então o NiFi, o futuro dele continua a se expandir, tem mais de 2.000 tipos de processors, né? A tendência é crescer, continuar por ele ser tão antigo, né? 2014, né? Então tem 10 anos aí. Tem cada vez mais usuário, mais empresa que utiliza, a comunidade do NiFi é bem ativa, colaborativa. Toda semana, se eu não me engano, a cada 15 dias surge novos processors, novos recursos, enfim. E aí o hands-on que a gente vai fazer, basicamente, a gente vai ter um JSON ali, e eu vou passar vários cenários, tá? Não vai ser esse em específico, esse aqui vai ser só o calcanhar de Aquiles no final da coisa. Mas a gente vai utilizar o NiFi, a gente vai utilizar o NiFi Registry, que ele é o versionador de código do NiFi, tá? Pode ser utilizado o Git também, mas aí eu quis trazer um pouco de dificuldade aqui, até para mim mesmo, então consegui entender ali sobre o NiFi Registry. O MinIO, né, que o MinIO ele trabalha no protocolo S3, simulando ali como se fosse, né, o S3 da AWS, mas ele é uma camada acima de armazenamento de dados que você pode distribuir para várias clouds, se for necessário, que não vai ser no nosso caso aqui, porque eu estou rodando tudo na minha máquina. E eu vou ter um Postgre ali configurado para inserir informações do que eu vou estar pegando ali de dados. Beleza? Vou fechar aqui a apresentação. Como falei para vocês, aqui está o projeto, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. E aproveito também para pedir para me seguirem no LinkedIn. Sempre estou colocando coisas que geralmente eu não gravo, né? Gravar leva tempo, material, tudo. Garantir que nada quebre, né? Durante a gravação, para não ficar uma gravação chata. Então no LinkedIn eu já coloco sempre coisas mais imediatas ali. Então vou deixar meu LinkedIn na descrição do vídeo também. Eu tenho aqui o Docker Compose, já com todos os serviços, né?
Então, eu estou com o NiFi, estou com o meu NiFi Registry, estou com o MinIO, estou com o Postgre e estou com o pgadmin para fazer o acesso ao Postgre. Os volumes que estão apontando para a minha máquina local. E estou aqui, né, eu criei uma network para todo mundo se enxergar aqui dentro. Eu já subi eles, então deixa eu confirmar aqui, no Docker PS. Docker PS. Então já está tudo ok aqui. Já subi os serviços. E vamos lá, primeiro eu vou abrir aqui o NiFi. Então, inicialmente, essa aqui é a cara do NiFi, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a parte do login. Não vou pegar. Mas tem a parte do login. Eu posso fazer aqui um logout. Deixa eu só lembrar assim, aqui do projeto. Eu não me lembro. Admin password. Então, admin password. Beleza? Então, essa aqui é a cara do NiFi. O NiFi, ele sempre inicializa aqui com o NiFi Flow. Então, essa sempre vai ser a tela inicial. A gente tem aqui os tipos de processadores que a gente tem, certo? A gente tem aqui alguns ícones de observabilidade, né? Então, componentes que estão executando, componentes que estão parados, algum alerta, conexão com banco, conexão com serviços externos que não estão ok, configurações que estão legais, enfim. Questão de bytes está sendo trafegados. Aqui também tem mais informações, então a gente pode vir aqui, por exemplo, na parte do Node History, System Diagnostic, né? Então, saber como é que está aqui a questão da JVM, questão de uso do sistema, tá? Mas aqui é uma monitoria mais imediata, né? Eu prefiro ali colocar no Kubernetes e depois colocar no Grafana, enfim, pegar métricas ali já numa estrutura de monitoria mesmo, tá? Mas aqui a gente pode ter uma monitoria imediata. E vamos falar aqui dos processors, né, dessas caixinhas. Então, o processor mais famoso, e aqui vai a primeira vantagem que eu quero falar em relação ao Airflow. O NiFi eu vejo ele muito como uma ferramenta quase low code, tá? Aliás, para muita coisa ele é low code, você não precisa programar, você precisa arrastar e configurar. Então, eu pego um processor, venho, clico, arrasto, solto, e aqui ele me traz todos os tipos de processos, de operações que eu posso fazer, tá? Então, ele tem uma busca inteligente, né? Então tudo referente a file, deletar um arquivo, consumir um WebSocket, Dropbox, TP, Google Drive, enfim. Então eu cliquei, arrastei, selecionei, né? E ele vai fazer e já vai trazer o que precisa para funcionar. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um get file, vou colocar aqui só para ilustrar. Então, ele está aqui, ele já traz algumas informações de bytes entrada, leitura escrita, saída, tempo da execução da tarefa. E se eu dou um duplo clique nele, ele já traz todas as configurações referentes a esse tipo de processo, que é o get file. Então, essa é uma vantagem que eu acho dele em relação ao Airflow, não preciso programar nada, já tem configurado aqui. Né? Clicar, arrastar, configurar e garantir que está funcionando. Posso definir um nome para ele, ele vai ter um ID próprio, tá? Assim como os arquivos dados têm um ID próprio, né? É chave e valor. Por isso que eu falei que tudo que entra já passa a não ser mais o arquivo que era, que você utilizava, né? Ele vira um full file, porque ele vai ser atribuído um ID para ter toda a parte de trace daquilo. Isso até para a questão de uma monitoria no estilo APM.
Você pode definir tempo máximo ali de penalidade de duração, schedular ele, as configurações dele, a relação dele com outro processor, né? Então, ele só vai com outro processor se terminar com sucesso, retry, você pode comentar ele, né? Isso é bom para o versionamento, né? Então, o que o processor faz, qual é a ideia dele, qual foi o tweet, quem pediu, coisas desse tipo. Então, vou tirar ele aqui. A gente tem o input port, tá? O input port é basicamente informações ali, vou colocar um teste aqui. Então, o input port é uma caixinha para literalmente dizer que eu estou colocando informações e depois numa outra cadeia, num outro processo. Não é muito utilizado, eu acredito. O output port, a mesma coisa, mas seria a saída. O processor group, que são esses de baixo que eu vou mostrar para vocês, é o mais recomendado, tá? Então, deixa eu colocar um teste aqui também. Por que ele é o mais recomendado? Porque o processor group, como o nome fala, ele é um grupo de processos. Então, para ficar de uma forma organizada, ele é uma hierarquia de processor, né? Então, eu posso ter um processor group que tem alguns processors, e depois eu tenho um outro processor group, um outro, e ele fica visível tudo aqui embaixo, na hora que você acessa, tá? Eu vou mostrar como é que fica. O Remote Processor Group, então, se eu tenho aqui o meu NiFi clusterizado, e eu quero acessar um processor group que está num outro node, está em outro lugar, eu uso do Remote Processor. O funil, ele é legal para você pegar o resultado de vários processors e centralizar num lugar, numa saída só. É muito bom para saber se está dando erro, né? E qual o tipo de erro que está dando, ou centralizar todos os erros e disparar um e-mail, um alerta, algo do tipo. Importar do Apache Registry, né? Então, quero importar ali, o meu no caso aqui acho que já está até configurado. Eu vou acessar ele para mostrar para vocês. Então, eu quero importar aqui um versionamento de uma versão específica, né? Um pipeline, ou seja, esse conjunto aqui, quero importar ali, né? Como se fosse um Git clone. E também tem os labels aqui. Não coloquei label, mas label é basicamente para você pegar aqui e vir aqui e dar um nome para esse cara, né? Definir o tamanho da fonte aqui, e aí ele fica nome bonitinho. Você pode vir aqui alterar a cor, uma questão mais aí de organização. Mas legal, vamos avançar aqui e falar dos processor groups. Então, eu criei um processor group para falar justamente de uma vantagem que é o backpress. Então, quando eu cliquei, dei um duplo clique, se vocês repararem aqui embaixo, tem um NiFi Flow. Então, se eu clico no NiFi Flow, ele volta para o começo. Dou um duplo clique no processor group, ele já falou, você acessou uma hierarquia, né? Você está aqui dentro do back process, example. E aqui eu tenho um processor de geração de arquivos aleatórios, né? O generate file. Então, se eu fosse fazer isso aqui na prática, né? Seria clicar, arrastar, generate file, flow file, esse aqui. E aí você clica, arrasta e liga num outro processor, tá? Por que eu não estou fazendo literalmente na prática? Porque a minha ideia é já mostrar pronto para a gente ganhar tempo, não acontecer erro aqui, eu ficar quebrando a cabeça com o tempo, né? Então, o que esse cara faz? Ele vai gerar arquivos randômicos para mim, tá? Eu esquedulei aqui para ele executar uma thread a cada 5 segundos. Para todos os nós, eu tenho um nó, estou dando um nó na minha máquina. Ele vai gerar arquivos randômicos de 10 bytes, dois arquivos de 10 bytes, no formato TF8, deixa eu ver o text. Aqui não defini nada se terminar ou se tiver uma coisa de retry, eu não defini comentários.
Então, aqui tem a fila, como eu falei, né? Ele mostra como é que está a execução da fila. Eu peguei um outro processor que basicamente ele vai contar quantos arquivos estão sendo gerados. Então, esse cara, ele basicamente só faz isso, tá? Ele serve para isso, para contar a quantidade de arquivos, nem mais nem menos. Fiz de novo aqui um outro counter e aqui um outro counter. Por que eu fiz isso? Justamente para mostrar o backpress, tá, né? A utilização do backpress. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Com o botão direito, isso em qualquer process group, ou até mesmo fora do Nightfly Flow, clicando no botão direito, você pode ver que você pode startar todos de uma vez. Uh, e tem outras opções para habilitar e desabilitar os serviços, ver a questão de controle de serviço, algumas configurações aqui como um todo, né? Não vê o caso aqui agora, então deixa eu ir aqui para Express. E eu vou startar todos aqui. Então ele ficou verdinho aqui, mostra aqui para mim a quantidade de 5. E eu tenho que ficar dando um refresh aqui, tá? Mas ele também mostra em tempo real. Ó. Então aqui ele já falou, ó, saiu 6, estou contando 6 arquivos, 60 bytes, né? Cada um 10 bytes. 6, então se eu dar mais um refresh aqui, 10. Como cada arquivo tem 10 bytes, então 120 bytes. O tempo de teste, estou dando um refresh aqui, legal. Então tá tudo funcionando, certo? Agora, o que é o BrackPress? BrackPress é o seguinte, cara, subi aqui uma versão ou deu pau no meu Node nesse cara aqui. Então eu vou chegar nele aqui e eu vou dar um stop. Beleza? Então deu pau aqui, simulando que deu um problema, tá? Se eu dar um refresh aqui agora, vocês vão perceber que a minha queue, ela vai ficar acumulando os arquivos. Ó. Então, num ambiente produtivo, de certa forma, tá aqui, ó, ele vai até mudando de cor, ó, tá pegando aqui a parada, tá? Aqui a quantidade de arquivos, né? Então, enquanto tá resolvendo o problema, ele tá aqui na fila. Pô, resolvi aqui, show de bola, normal. Deixa eu ver se eu resolvi. Ah, resolvi. O que vai acontecer? Pum, limpou a fila. Eu já estou só 38 arquivos aqui, deixa eu dar um refresh, já ficou 40. Então ele já pegou o quantitativo que ficou preso. Essa é a vantagem do BrackPress. Beleza? Isso para qualquer fila aqui, qualquer etapa. Agora vamos passar pelas outras stacks, né? Então vamos falar agora um pouco do MinIO. Então aqui eu estou usando o Generate File também. E a ideia aqui é gerar arquivos randômicos e colocar num S3, que eu não estou utilizando S3 da AWS, estou utilizando o MinIO para isso. Então, deixa eu acessar a interface aqui do MinIO. Para quem não conhece ainda. Então, essa aqui é a carinha do MinIO. Hoje eu estou com alguns buckets criados, tá? Mas, cara, o MinIO é bem completo. É muito da hora. Muito bom. Eu tenho 2 buckets aqui. Eu tenho o Ayrton Files e o Score Person, tá? O Ayrton Files é o que a gente vai utilizar, por exemplo, de agora. Que são os arquivos randômicos. Então, ele já está criado. Mas para criar um bucket, deixa eu ver aqui nessa seção. Create bucket, defino o nome. Posso habilitar versionamento desses buckets, né? Então, quando que entrou o arquivo, quando que foi deletado um arquivo. Posso criptografar, coisas desse tipo. Tem a parte de policy, enfim, não é o intuito aqui do vídeo, né? O intuito é mais um Wi-Fi mesmo. Então eu tenho o Ayrton Files aqui. Deixa eu deletar os arquivos aqui randômicos que eu já tinha testado. Beleza. Ao refresh.
Então, vocês estão vendo aqui que eu não tenho nenhum arquivo. Vamos lá para o nosso Airflow, ó. Nosso NiFi. Vou startar. Beleza. Começou aqui a startar. Vou dar um refresh. Então, aqui, outro arquivo de saída, 34 na fila. Esse aqui eu deixei mais punk, se eu não me engano. 10 bytes, 2. Schedule a cada 4 segundos. Não deixei mais punk, não. Eu tinha deixado mais punk, mas beleza. Opa, aí eu volto. Então tá aqui, beleza. Escrevendo lá no MIO. Então se eu vim aqui, dar um refresh. É o Ayrton File mesmo ou é o Score Person? É o Score Person, hein? Não, é o Ayrton File mesmo. O que ele tá me acusando aqui? Error. Ayrton Files, cannot connect. Vou deixar ele aqui até aproveitar o backpress. Eu vou parar esse cara. Isso que eu já testei, hein, galera. Vamos ver aqui que tem de errado de configuração. Ele está reclamando, provavelmente o IP mudou. Deixa eu ver aqui no meu Docker. Qual que é o IP que está no meu MinIO agora? Apesar que eu acredito que na rede ele vai enxergar o MinIO diretamente. Mas está aqui, 172.29.04. 172.29.04. Tá certo, jovem. Olha para você dar problema. Que você resolveu dar problema só agora. Ayrton Files, go to server. Essa parte aqui, tá, galera? Control Server são todos os serviços externos. Como é que você acessa ela, né? Você pode vir aqui e vir aqui, ó, Control Settings, e aí você tem aqui toda a parte, né, de serviços. Deixa eu voltar para esse cara aqui, vim aqui para o meu serviço que simula o AWS. Ver o que está acontecendo. Eu config. Sensitive Files. Será que ele perdeu Sensitive Files? Iniciar os Sensitive Files. O estranho aqui está Enable. Não Disable. Ele dá um Enable aqui, vamos ver se ele vai acusar ele. Service Only. Tá conectando. Estranho. Canal de Connect. Connect Refuse. Ele está recusando a conexão. A porta 9000, beleza. A porta do IP, certo? E a porta do IP do MIO é a mesma da interface. Aliás, não, minto. Interface 9001. Vamos trocar, só para dizer, o cara não estava dando problema, tá? Mas vamos botar aqui o nome do container. Bem, eu. Vou dar um verify. Tá tudo ok, beleza. Deixa eu dar um stop geral aqui. Ter ficado na fila. Aí se quiser limpar, tá, galera? Pode vir aqui, ó, empty all queues. Vai limpar a fila. Beleza? É que o pequeno não tem problema. Deixa eu ver se ele não mexeu, realmente mexeu com nada. Não, não mexeu com nada. Deixa eu só confirmar o nome, Ayrton Files, beleza. Vamos startar todo mundo junto. É o seguinte, startar por partes. Vamos startar ele.
Beleza, tá aqui redando na fila. Agora vamos descartar esse cara aqui. Quando tem erro assim, você resolve, geralmente demora para resumir a caixinha, tá, galera? Mas aqui eu acredito que ele tá com erro ainda. O meu horário não tá o horário local que eu tô gravando o vídeo, não vai dar para saber. Mas ele tá recebendo, ó. Só não tá vindo para cá. Opa, agora foi. Ó, tá escrevendo aqui. Eu acho que porque como eu startei os serviços agora há pouco, eu precisei habilitar e desabilitar o serviço lá do Miaio. Mas tá aqui, galera. Tá escrevendo os arquivos randômicos. Então posso pegar um arquivo aqui. Acho que o Miaio não vai conseguir dar um preview, não vai, porque ele não tem extensão, um arquivo randômico. Mas aqui na fila, a gente pode vir aqui. Cadê? No Enable. Tem esse view status history aqui, mas não é ele que eu quero mostrar. Aqui é a questão de versão, tá? Para se você quiser mandar versionar para o Redist. Download for files, não era isso que eu queria mostrar também. View status history. Não era isso, cara. Eu queria mostrar para vocês o conteúdo do arquivo. É bem legal esse processo randômico que ele coloca uma escrita bem aleatória. Mas a gente pode vir aqui também, né, e baixar esse arquivo aqui. Deixa eu abrir aqui no meu computador. Vou abrir com o Notepad++. Um bloco de notas. Ó. Tem um arquivo de 10 bytes, ele escreve qualquer coisa. E ele atribui um ID aqui. Legal? Então, funcionando aqui. Então você fica dando refresh? Não, tô dando refresh só para agilizar o vídeo, tá? Como o meu canal é novo, no seu limite de vídeo que eu tenho, ferramentas pagas, gratuitas aí, que eu estou explorando, eu estou vendo se eu vou me engajar também com essa questão de vídeo. Então, estou tentando ser bem rápido. E se vocês tiverem de dúvida, cara, me segue no LinkedIn, manda para mim, vamos trocar ideia lá no LinkedIn. O vídeo aqui é mais para mostrar a ferramenta e deixar vocês curiosos para aprender, ou de repente vocês estão passando pelo mesmo cenário, pô, como é que o Ayrton fez aqui para configurar, deixa eu acessar o GitHub dele. E aí, vamos parar aqui. Dá um stop all aqui, beleza. Para dar um refresh, parou. Quer parar não? Deve ser lá na tela. Aqui é o meu caso percais, tá, galera? Meu antivírus é normal ele estranhar. Stop. Agora parou. Então, esse aqui foi um case, né? O Random Group. E por último, o gigantesco. Então, vamos lá, vamos por partes. Deixa eu dar um stop aqui, porque ele tá dando um listen aqui ainda. Então, o que esse cara tá fazendo, tá, galera? Ele vai lá no meu MinIO, tá? Então, eu estou usando o processor de listas 3. Ele vai só listar o que tem de arquivos naquele bucket. Aliás, ele vai listar num bucket específico agora, não vai ser mais esse, vai ser esse bucket aqui, score person. Esse score person, ele tem um JSON que eu criei aqui específico, porque eu vou querer que ele insira numa tabela do meu post, tá? Então ele só lista, tá? Estou reforçando aqui porque ele não pega, ele não vai modificar nada, é só lista. Lista, manda para fila. Esse cara, assim,
com base no que está chegando ali, ele realmente faz o fit, ou seja, ele vai pegar ali cada arquivo, tá? E aqui ele já está como se fosse variável do Linux, né? Então, qual que é o bucket, qual que é o nome do arquivo. Aí aqui estou dizendo, né? Ó, o min.io, beleza. Eu vou converter esse JSON. Por que eu preciso converter esse JSON? O convert JSON, ele é um processor bem genérico e bem legal. Ele tem aqui esse record reader e o record writer. O que é isso? Quando eu receber a leitura, como é que é esse cara? Então, se eu vim aqui, go to server, JSON Path Reader, view config. Você vem aqui e diz qual que é o esquema, teoricamente, desse JSON que você vai receber. Tá? Isso é um formato de linguagem do próprio NiFi, tá? Tem a documentação do NiFi é bem completa, bem atualizada. Mas eu estou dizendo para ele, ó, são registros, o nome que eu quero dar é records, ele tem esses campos. E aí realmente eu tenho, né? Eu tenho nesse JSON uma hierarquia, começa com records, e vai ser um array, e esse array ele vai ter esses campos aqui, name do tipo string, score do tipo long e location do tipo string. Tá? Simulando ali pessoa, um score dela, né, uma pontuação e a localização de onde ela está. Coloquei um max aqui, mas o JSON é bem pequenininho, só para ilustrar. O JSON Path Expression. Então aqui, esse aqui é default, tá? Não vejo mudança, pelo menos não vi ninguém mexendo nesse parâmetro. Vamos voltar aqui. Beleza, depois que ele fez a conversão desse JSON, tem a parte de escrita. Né? Então ele leu, ele interpretou esse JSON e ele vai escrever, ou seja, a saída dele. Qual vai ser a saída dele? Então aí eu tenho aqui esse free from text record set writer. Todos aqui estão definindo o scope, né, como read, convert, put JSON to post, que é o nome que eu dei aqui para o scope, tá? Então, se eu ver aqui para as configurações, o que eu estou dizendo para ele? Estou falando assim, ó, cara, de novo, tá, pessoal, aqui é uma linguagem do NiFi. O name, o score e o location, tu vai dar um insert então nessa tabela, eu já tenho o meu criado lá no meu post, o nome, o score e o location. Beleza? Basicamente isso. Quando tá enable, é que tá funcionando. Tá? Tá, assim, a nível de configuração, ele já faz essa validação. Já tá ok. E aí, beleza. Então, o insert into, ele vai receber esse insert into aqui. Aqui eu tenho que definir a configuração do meu post, tá? Não é JDBC, é esse DBCP, mas é bem tranquilo configurar, tá? Então, se eu vir aqui na configuração, defino o DBC, defino a classe, defino onde está o meu jar de configuração. Então, aqui no meu volumes, eu apontei aqui, ó, JDBC, e coloquei aqui um jar para ele pegar, tá? Para ele conseguir se conectar com o meu post. Aí aqui o nome, senha, quantidade de limites, quantidade máxima de conexões. E aí ele vai inserir esse JSON lá. E aqui eu fiz de propósito, tá, pessoal? Que eu quero mostrar para vocês a parte do funil. Tá? Então aqui a ideia é ocasionar falha. Para quê? Cada etapa dessa daqui
quando tiver uma falha, ele centralizar no funil, para mim, no funil eu conseguir ver detalhadamente que tipo de falha está acontecendo, né? Ou qual das etapas está acontecendo a falha. Como assim, qual das etapas, sendo que existe uma fila? Essa fila aqui, ela é desta para esta. Mas se aqui no put ele está dando algum problema, igual aquela caixinha que mostra aqui, eu não consigo ver em detalhes aqui diretamente. Mas eu posso dizer para ele aqui, no meu relation, que o meu retry, né, o meu terminate, ou o meu success, enfim, eu posso atribuir uma fila, uma queue para ele, com o meu funil, somente quando for falha. Tá? Então, eu vou startar aqui, todos eles. Enquanto está startando aqui, deixa eu só garantir se o meu PGadmin está funcionando, né? Localhost. Eu configurei na porta 80, e a porta 80 é muito default. Aliás, é a porta default de muito serviço, né? PGadmin. Localhost 80. Vou tirar HTTPS. E vai. Tá, não vai? Então beleza, então nós vai. 127.0.0 até aqui já. Veja de mim, meu e-mail, se eu não me engano, é de Minas. Eu tinha configurado. Não. É e-mail, admin, PS. Caramba, tem que abrir aqui mesmo que eu esqueci. Ah, e faltou mostrar para vocês o Wi-Fi Registry, né? É Postgres, né? Postgres. Beleza, tá funcionando. Tá aqui minha base teste. Cadê? Create. Catalog, esquema public tables. A table não está criada? Acho que já foi criada. Table Postgre, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Select from examples. Example. Eu acho que ele não chegou a salvar. Mas se eu tivesse criado, ia estar no esquema public. Ele não está aqui em tables. Então provavelmente vai dar chabu aqui. Já tá dando. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês. Aqui não tem muito problema deixar ligado, porque é só um arquivo, né? Deixa eu mostrar o Wi-Fi Registry. Localhost 2. Não sei porque às vezes 127, isso eu acho que é coisa do Kaspersky, do antivírus. Às vezes não deixa logar. Localhost. Wi-Fi Registry. Poxa. Tá bom, então, deixa eu voltar aqui. Wi-Fi Registry. Então, será que deu problema na Wi-Fi Registry também?
Failed terminative process. Mas ele subiu. Ele deu erro ali só de não conseguir carregar alguns logs dele. HTTPS. Deixa eu lavar. Ponto. Dez zero oitenta. E aí, jovem? Não, mas espera aí, a porta tá errada. 1080. 200,08. 200, não. 180, 80. 80, 80. 127.0.0.1. Caramba, que chato. Eu tava conectado com ele aqui, ó. Vai reajuste. Tirar isso no início. HTTPS. Reajuste local hoje, 1080. Hoje é de mim, sabe? Tá ok. Eu não lembro se eu consigo acessar o iPad por aqui. No iPad a gente configura ele aqui, ó, no Registry Client. Deixa eu ver se eu acessar ele por aqui. Não, aqui eu não vou conseguir porque eu tô na rede interna, né? Eu tô passando o nome do container diretamente. Eita, mas não vai, não. Ele vai pensar aqui só para tentar resolver, mas. Localhost. Eu vou tentar fazer o seguinte, galera. Eu vou pausar só ele, mas deixa eu dar um Docker logs nele aqui, só para desencargo. Isso ele não tá com erro. Deixa eu abrir aqui diretamente. Eu acho que esse é coisa. Deixa eu desativar meu antivírus. Beleza, tá ativado. Estranho. Standard Server. Tem 20 minutos já que ele conseguiu. 127.0.0.
Só que eu queria mostrar. Deixa eu ver uma aba nova aqui. Por questão de cache. Aí, agora entrou. Vai entender. Então, o NiFi Registry, como é que funciona? Ele, como eu falei, é para versionamento e ele funciona através de buckets, tá? Então, você vem aqui no ícone aqui dos settings e você cria buckets, tá? Você pode, inclusive, criar na parte de volume do NiFi Registry apontar para o OmniIO, tá? E aí eu criei esse banano como se fosse produção, né? Então, já que ele é versionamento, versionar a produção. Então, eu tenho um bucket aqui, PRD, né? Deixa eu voltar aqui. E aí aqui ele tem uma versão só porque eu só versionei aquele último process group nosso lá, que é a leitura de JSON para o post ali. Né? Então ele está falando aqui, né? A versão, qual foi o último commit, coisas desse tipo. Então se a gente voltar lá, eu venho aqui. Ó, a interface bugou de novo. Vou dar um refresh. Eu deixei meu antivírus, agora ele não deixa. Eu só abrir o meu antivírus aqui. O meu Chrome está atrelado a ele. Aí precisa passar pelo crivo dele aqui, ó, para deixar. Senão... Mas provavelmente o NiFi Registry aqui não tinha entrado. É uma questão de cache. Ó, ainda ele não entra, mas via a aba anônima foi. Então ele está versionando nesse aqui, ó. Porque se eu vim aqui, ó, em version, ele está aqui, ó, tá vendo? Então se eu chegar nesse cara aqui, sei lá, deixa eu deletar esse cara aqui. Deixa eu dar um stop em todo mundo aqui. Vou deletar esse cara. E aí eu venho aqui e version commit test commit. Aí tem o bucket, olha lá, o bucket PRD, né, para Registry, save, beleza. Eu tô na aba anônima, né? Ó, test commit, uns segundos atrás, então ele fica versionado certinho. E isso aqui é legal porque de repente algum amigo seu, outra pessoa tem ali todo o pipeline pronto do NiFi, ou você quer separar o NiFi entre ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, você pode usar o NiFi Registry, exportar a versão e já importar, e ele vai ficar ali exatamente igual. Então esse que é o legal dele. Ou apontar para o Git, né? Aqui na parte do outros settings e registry clients, se eu clicar no sinal de mais aqui, ele tem a opção aqui, ó, GitHub Flow Registry e GitLab. Só não tem o Bitbucket. Mas é customizável, né? Então, quem quiser aí, cria um plugin. Com certeza alguém deve ter criado. Beleza, pessoal? Não vou prolongar muito, senão possivelmente não consigo subir o vídeo. Mas eu vou deixar o repositório todinho aqui, tá? Tem o README aqui explicando tudo certinho. Tem o PPT aqui com a apresentação que eu mostrei para vocês. Tem o PDF que eu usei para estudo. E é isso, pessoal. Me seguem lá no LinkedIn. Eu vou deixar tudo na descrição. Valeu aí. E dá um feedback. Até mais.